Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus habite em cada coração aí presente. E também nas famílias aí representadas. Vimos a fase 1, como a maldade se alastrou e vai conduzir à perdição agora, nos últimos dias da terra. Nós estamos no último tempo profético. E nesse último tempo profético nós estamos no finalzinho aqui, nos últimos dias. O que marca realmente os últimos dias, a maior marca, a maior evidência profética dos últimos dias, a se concretizar os últimos dias, é o decreto dominical, que já foi aprovado na ONU, tá? Que é o 6º capítulo da encíclica papal. Então vamos lá. Nós vimos a garra do quarto animal, de bronze, só que não é um bronze polido. É um bronze cada vez mais sujo ali de sangue, de matança, de guerras, e que vem se acumulando desde Caim. Desde Caim até esses últimos dias, que é a recusa em aceitar o perdão divino maravilhoso. A nos purificar de toda injustiça, no perdão do Senhor Jesus, lá em 1 João, capítulo 1, no verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que nos purifica de toda injustiça? Porque o manto de Cristo vai envolvendo nossas vidas. Vai nos dando perdão. E o que é o verdadeiro arrependimento dado pelo Espírito Santo? É quando eu ou você comete um pecado e busca o perdão por meio do Senhor Jesus. Porque há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Ele é nosso mediador. Você busca o perdão com Ele e aquele tipo de pecado ali cometido nunca mais volta a ser cometido na sua ou na minha vida. Esse é o verdadeiro arrependimento dado pelo Espírito Santo. Então, nessa vida cristã, lado a lado com o Senhor Jesus, o buscando constantemente e de forma cada vez mais intensa, o que vai acontecer? Vai acontecendo um processo de santificação. Vai diminuindo a quantidade de pecados e a gravidade dos pecados cometidos vão diminuindo. Tá certo? Então, agora nós vamos vimos esse bronze que não se limpa, porque esse bronze está contaminado de pecados cada vez mais graves, crimes, enganos, uma infinidade de coisas. Acordos políticos por baixo dos panos, muita coisa mesmo, muita coisa. Tá certo? Muita coisa que nós, como cidadãos, jamais passaria sobre nossas mentes. Tá certo? Mas existe. No mundo político, no mundo econômico, financeiro, muita coisa. Muita coisa. Inclusive algumas coisas que já comentamos aqui. Como, por exemplo, a morte de John Kennedy. Certo? Ele resolveu emitir moeda própria, sem o auxílio do Banco Central, e quando ele chegou à cifra de 4,5 bilhões de dólares, ele foi morto por um agente da CIA. Você já sabe quem criou a CIA, não é? A CIA o verdadeiro criador da CIA, que é o Vaticano, nunca aparece. Ele precisa de um testa de ferro. E esse testa de ferro do Vaticano, o testa de ferro de Roma papal, é os Estados Unidos. Tá ok? E vamos estudar hoje aqui o bronze polido. Apocalipse 1, verso 15. Diz assim. Olha só. É uma passagem linda. Nós vamos estudar, tá bom? Nós vamos estudar Apocalipse desde o comecinho, Daniel também. Vamos pegar desde do comecinho para que as pessoas possam participar do canal e entender o estudo que vem logo em seguida aí, que é do Apocalipse 17. Lá no Apocalipse 1, nós temos a descrição de Jesus em glória. E no verso 15 diz assim: os pés semelhantes ao bronze polido. Por que polido? Porque não tem poeira. A poeira vem do barro.
vem do pó da terra. E o pó da terra é símbolo do pecado. O próprio Jesus falou, né? Não necessita lavar o corpo inteiro, mas somente os pés. Por quê? Os pés estão em contato com a terra. E a terra é símbolo do pecado. E Jesus falou que não precisava lavar o corpo inteiro, por quê? Porque já estáis vós purificados. Porque estavam eles, os apóstolos, na companhia do Senhor Jesus. E olha só porque o bronze, esse bronze é um bronze polido. Tá certo? Olha só. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, lá no verso 22, a gente tem confirmação disso que eu estou dizendo a vocês. Com eles, vamos ler o 21 também para ver o contexto, ó. Pois melhor fora, olha só. Vou ler do 20, tá? Do 20 ao 22, olha só. 2 Pedro, capítulo 2, a partir do 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Ou seja, Pedro aqui está falando daquele converso, aquela pessoa que se converteu a Deus, conheceu o Senhor Jesus, teve conhecimento do Senhor da glória, do Salvador Jesus Cristo, e se deixou enredar novamente para as coisas e os pecados deste mundo, abandonando a fé. Ou seja, esse último estágio que ele se encontra agora de abandono da fé é pior do que o primeiro. Por quê? Porque agora ele conhece a verdade. Ele teve contato com o Senhor Jesus, ele conheceu a Bíblia, ele conheceu as Sagradas Escrituras, ele teve contato com a palavra que é Espírito e vida. É primeiramente Espírito. E por ser vida, nos restaura, nos transforma, nos dá uma nova vida, que é a vida em Cristo Jesus. Que é uma alegria, uma felicidade imensa, que não passa, mas transborda no coração. Transborda. Até que sejamos uma fonte de água viva a jorrar para a eternidade. Então olha o que ele diz no 21. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido. Por quê? Porque Deus não leva um tempo da ignorância. Se a pessoa está na ignorância, não tem como colocar o pecado sobre ela. Ela não sabe que aquilo é pecado. Ela está na ignorância da palavra de Deus. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Melhor não conhecesse, ficasse na ignorância. Pelo menos na ignorância Deus não coloca pecado sobre nós. Agora, conhecer a verdade, viver a verdade, se converter e em certo estágio da vida abandonar a verdade e voltar para o mundão ali de pecado, você está no pecado, mas ali você conhece a verdade. Então Deus não leva em tempo na ignorância. Por quê? Porque você não é ignorante. Porque essa pessoa que citada não é ignorante, ela conhece a verdade, ela conhece o caminho que deveria estar seguindo e não quer seguir. Voltou para o pecado. Então, com eles aconteceu o que se diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, que são os pecados. E a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal, ou seja, numa vida de pecado. Tá certo? Então, por isso que esse bronze aqui do Senhor Jesus é um bronze polido dos seus pés. Porque significa a sua missão concretizada sem o pecado, na plenitude do Espírito. Aliás, Jesus é o único que conseguiu a força máxima da unção do Espírito Santo. Ah, mas como você sabe disso? Eu não sei de nada. A Bíblia assim o diz, e vamos ver ela hoje, na trajetória do Senhor Jesus. 1 Pedro 1, 19 a 20 diz assim, ó. 1 Pedro 1, o 19 a 20 diz assim: Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. É verdade, Jesus se ofereceu antes da fundação do mundo. Para se caso alguma coisa desse errado em todo o processo da criação, ele se ofereceu antes da fundação do mundo por nós. Porém, olha só, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo já conhecido pelos anjos e assim por diante. Porém, manifestado no fim dos tempos por amor de vós,
Ou seja, Jesus foi manifestado por amor de nós. O santo amor ágape de Deus. O amor que vai muito além do infinito. Enxerga na minha mão uma esfera, uma bola. Tá? Uma bola. E raios infinitos. Na horizontal, na vertical, na diagonal. Raios em todos os sentidos. Né? E uma reta numérica. Números negativos, infinito. Números positivos, infinito. E aqui no centro é o zero. Enxerga todos esses raios, em todos os sentidos. Isso é um exemplo simplório do que seria além do infinito. Raios infindáveis. E essa esfera se multiplicando em 10, de 10 se multiplica em 1000, de 1000 se multiplica em milhões, de milhões se multiplica em bilhões e assim por diante. Tá? Esse é um exemplo simplório, insignificante, para explicar, por exemplo, uma benignidade de Deus, o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão, né? E assim por diante, tá? Lucas, vamos ao Evangelho de Lucas. Lucas 1, verso 35 diz assim, olha. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O anjo aqui conversando com Maria, descrevendo que ela seria mãe e colocaria o nome no seu filho de Jesus. Né? E vem aqui conversando com ela. E ela pergunta, mas como tudo isso? Porque eu não conheço varão. Né? E o anjo explica para ela que a sombra do Altíssimo envolveria ela. Ou seja, Jesus é ungido desde o nascimento. A obra do Espírito Santo. No momento em que ele deixa o trono da graça, que ele deixa a destra fiel com o Pai, no momento que ele deixa ali o seu posto, a Maria já está envolvida pela sombra do Altíssimo e começa pelo Espírito Santo a ser gerado no ventre de Maria. Algo tremendamente maravilhoso que nós poderemos entender um pouquinho melhor somente na eternidade. Mateus 1, 23. Vamos lá. Em Mateus 1, 23 nós temos o seguinte. Olha só, Mateus 1, verso 23. Percorria Jesus, Mateus 1, verso 23. Diz assim: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Deus conosco. Emanuel significa Deus conosco. Ou seja, Deus estaria junto de nós. E tem um outro significado esse nome também. Veja bem, pelo Evangelho de Lucas, você tem o turno de nascimento de João Batista. Tá? O turno de serviço dos sacerdotes ali no templo. Davi instituiu os 24 turnos. Tá certo? Pelo turno do nascimento de João Batista, você acrescenta 6 meses. Porque Jesus nasce 6 meses depois. Aí você tem o nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu na festa dos tabernáculos, que significa Deus conosco, Emanuel. Certo? Porque todas as festas judaicas simbolizavam a eternidade em amor com Cristo. O fundamento é a eternidade em amor com Cristo, com Deus, com o Messias. Então Jesus nasce ali no que seria 15 de setembro a 15 de outubro, que é a festa dos tabernáculos. Não temos ali um dia preciso para esse dia não ser venerado,
mas temos o parâmetro dessa festa. Então Jesus nasceu no transcorrer dessa festa, que é a festa dos tabernáculos. Tá ok? Que significa Deus conosco. Lucas, capítulo 2. Lucas, no capítulo 2, veja só, do verso 41 ao 43 diz assim, ó. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa, certo? A criança era toda ela preparada pelos pais. Quando ela atingia 12 anos, ela ia para a festa da Páscoa em Jerusalém. Tá ok? 42. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. A gente percebe aqui Jesus não voltando com eles. E demora-se aí, não é? 3 dias para a mãe de Jesus encontrá-lo lá no templo, em meio aos doutores. E você pode meditar na palavra de Deus para saber por que Jesus não voltou com seus pais. E passou, né? Isso é desapercebido com Maria e José. Já tinha cerca de um dia de viagem, eles foram procurar Jesus, né? Na caravana e tal, e nada de Jesus estar ali com eles. Não estou dizendo que é isso, porque não dá para saber, a Bíblia também não cita, tá certo? Já diz Deuteronômio 29, que as coisas reveladas são para nós e as coisas não reveladas para Deus. Talvez muitas delas nós ainda possamos até saber na eternidade, mas por enquanto ainda não é o momento. Mas se você meditar a respeito do assunto, pode ser que Jesus, com 12 anos, já era o homem. Isso é fato consumado. Jesus, com 12 anos, ele já era o homem mais sábio da terra. Tanto é que fazia perguntas para a liderança religiosa de Israel e ninguém conseguia responder. Ele mesmo respondia e, além de responder, ainda explicava essa resposta. Jesus, então, pode ali ter percebido a extrema necessidade de conhecimento e uma oportunidade muito grande de passar sabedoria de Deus à liderança religiosa de Israel. Por isso ele não voltou junto com seus pais, mas ficou ali em meio aos doutores, interrogando cada um deles, e já que nenhum deles conseguiria responder às suas questões, Jesus mesmo respondia e explicava a eles, lhes dando a entender que aqueles dias eram dias propícios à vinda do Messias. Entende? Essa é uma hipótese. É isso? Não estou dizendo que é isso, mas uma grande possibilidade de que essa possa ser uma das questões que passou sobre a mente do Senhor Jesus. Tá certo? E depois você vê ali 46 até o 52. Olha só, no mesmo capítulo, capítulo 2, 46, ó. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Olha a resposta dele. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Ou seja, cuidando dos negócios de meu pai? Pregação do Evangelho Eterno? Olha só. Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré. E era-lhes submisso.
Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Maria meditava profundamente com essas palavras no seu coração. Olha agora o verso 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Tá. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, como você. Ou seja, quanto maior a sua entrega a Deus, maior é a porção do Espírito Santo. Maior você cresce em sabedoria, estatura, né? Que a Bíblia fala que nós devemos atingir até a estatura de Cristo. Estatura não em medição de, de altura. A nossa estatura, 1 metro e qualquer coisa, não. A estatura aqui é mais uma estatura de conhecimento, uma estatura de graça, de viver a palavra de Deus, de viver na graça. Crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus também crescia em estatura, né? Porque ele era uma criança, estava em fase de crescimento. Mas o crescimento aqui é especialmente espiritual, é mais focado no espírito, tá? Agora vamos lá em João. Olha só. É aquilo que eu te falei. Jesus conseguiu a força máxima da unção do Espírito Santo. Olha o que diz João 3, verso 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele. Dele quem? Do Pai. Porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. Ou seja, Jesus Cristo vai ganhando uma porção a mais do Espírito Santo, vai ganhando cada vez mais do Espírito Santo, até não receber mais o Espírito Santo por medida. Ou seja, ele completou essa medida, ele não recebe mais por medida, ele recebia a força máxima da unção do Espírito Santo. Por isso que Jesus sabia o que acontecia com a mulher que foi retirar a água do poço, a mulher samaritana. Falou sobre os casamentos dela. Falou que lá no momento ela não tinha marido, mas o que estava com ela não era o seu marido. Enfim, Jesus sabia o que se passava nos corações de cada pessoa. Entendeu? E tudo isso, olha só, é o cumprimento profético de Isaías, que disse que tudo isso iria acontecer. Olha só. Isaías 11. Vamos ver o que diz Isaías 11 para cada um de nós aqui. Do verso 1 até o 5 diz assim, ó. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. A promessa do Messias. Olha que maravilha. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha que maravilha. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, mas repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Ele repreendeu alguns, baseados naquilo que ele recebeu aos ouvidos, ouviu, né? Como foi a repreensão dura dos fariseus, né? Vocês são sepulcros caiados, belos por fora, mas por dentro, cheio de toda imundícia. Por quê? Porque não rende o coração a Deus, né? Olha o verso 4. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca. Por quê? Porque da boca do Senhor Jesus sai a espada de 2 fios. A espada que corta dos 2 lados. Que é a espada do Espírito Santo. É a espada da palavra de Deus. E a palavra é Espírito e vida. Tá certo? E com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Pelo sopro de sua boca matará os ímpios. O sopro que deu vida a Adão agora traz morte e destruição. Agora olha o verso 5.
A justiça será o cinto dos seus lombos. Então, o cinto nos seus lombos simboliza a sua pura justiça. E a fidelidade, o cinto dos seus rins. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. A justiça, então, é simbolizada pelo cinto dos seus lombos. Justiça pura. Acima do que aquilo que é certo. E a fidelidade, o cinto dos seus rins. Fidelidade. Fiel em todas as coisas. Por isso ele é a destra da majestade. Tá certo? Ô, folhinha, querendo fugir. Olha só. Vamos lá para Isaías 9. Verso 6 e 7 diz assim, olha só que maravilha. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Que é o resgate desse universo caído, né? E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Pai da eternidade. O Senhor Jesus é Pai da eternidade, príncipe da paz. Minha paz vos dou. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, fará isto. Seja o reino prometido de Deus, né? Que maravilhoso, né? Que maravilhoso. Que maravilhoso. Vamos para Lucas. Tudo isso no ministério de Cristo, né? Um ministério tremendo, né, irmãos? Um ministério tremendo. Lucas 22. Lucas 22, do 39 a 46, diz assim, ó. Aqui ele já estava sem o Espírito Santo. Toda aquela plenitude, toda aquela beleza, né? Aqui ele já estava sem. Quando ele está a caminho do Getsemane, nos últimos momentos de sua vida, ele já se apoiava sobre os discípulos, sobre os seus apóstolos. Ele já demonstrava ali uma certa fraqueza física e especialmente espiritual. E Jesus enfrentou todos esses momentos somente com o fôlego de vida, com menos Espírito Santo que eu e você possui. Nele só ficou o fôlego de vida. Por quê? Porque Deus detesta o pecado, porém ama o pecador. E sobre Jesus ali estava a segunda morte, a morte da condenação eterna. A sua morte física, que ele teria, a sua morte, a segunda morte, que é a morte da condenação eterna, porque todos os pecados do mundo estavam sobre ele, sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira como? Colocando tudo sobre ele. Imagine a agonia. Só para você ter uma ideia, uma pessoa comum peca cerca de mais de 300 vezes só no falar durante o transcorrer do dia. Em um só dia de vida. Mais de 300 vezes só no falar. É o agir por impulso da natureza humana. Agora calcula isso em 70 anos de vida. Agora multiplica pelo número de habitantes da Terra. Fardo grande demais. Então ele ali enfrenta tudo. Tanto é que ele na cruz fala o quê? Pai, Pai, por que me desamparaste? Ele não sentia mais a presença nenhuma do Espírito Santo, muito menos do Pai. E essa foi a maior dor em Deus, porque eles são coeternos. Vamos lá. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, né, de distância, e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E além de confortar, estimulava, né? E estando em agonia, orava mais intensamente,
E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Já imaginou? Isso aconteceu com alguns seres humanos também, tá? Ali na terra. Uma tristeza tamanha, uma angústia capaz de matar. Aí as veias e as artérias viram com muito fininha. Elas se afinam, ficam rarefeitas, muito pequenininhas, muito finas. E o sangue transpassa. E quanto maior essa angústia, o sangue transpassa com maior intensidade, até que sai pelos poros. Pelos poros de nossos braços, nossas mãos. Entendeu? E olha só. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Ou seja, Jesus queria que eles orassem por ele, né, por aquele momento tão difícil que ele iria passar. E como que ele passou? Sozinho. Sozinho, sem ninguém. Ele e suas orações. Sem o Espírito Santo, sem sentir a presença do Espírito Santo, sem sentir a presença do Pai. E o Pai sem sentir a presença do Filho. E o Espírito Santo sem sentir a presença do Filho, do Senhor Jesus. Essa separação para eles foi terrível. Foi o maior sofrimento de que eles passaram. Tá certo? E vamos lá para 1 Coríntios. É 1 ou 2 Coríntios 2? Vamos ver. Tá aqui. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Isso significa o quê? Que todas as dores sofridas por Jesus, açoite com varas, depois açoite com aquele chicote que tinha um arpão em osso afiado, osso animal afiado, e rasgava sua pele, aquele açoite, não é? Os cravos na mão, os cravos tinham cerca de 12 a 18 centímetros. Olha só. Cerca de 12. Tá aqui, ó. Isso aqui, ó. 12 a 18 centímetros. 18 centímetros aqui. E 1 centímetro de espessura. 1 centímetro de espessura. Já imaginou a grossura daquele cravo? Olha, ó. Isso aqui de grossura. Gente, muito grosso. Esses cravos, eles eram quadrados, tá? Então tinha 1 centímetro de lado em cada lado. Aquele cravo que aparece no YouTube aí, cilíndrico, que é como uma latinha de refrigerante, arredondada assim, aquilo era usado para as construções de pessoas de poderio aquisitivo na época. O cravo mais comum, mais barato, mais acessível, era quadrado e tinha algumas irregularidades, mas todo ele no mínimo de 1 centímetro de espessura, tá? Em cada lado, e de 12 a 18 centímetros de comprimento. Imagina, deixa a mão toda dilacerada, o pé todo dilacerado, irmãos. Não é somente um furinho ali, não. Isso é tudo dilacerado, tá certo? E todo esse sofrimento foi descrito por Isaías. Isaías 53, olha só. Quem creu em nossa pregação? Muitos judeus acreditaram em Jesus como Messias, mas a grande maioria não.
O povo tinha ele como um grande profeta. Está escrito no Evangelho isso, tá? Mas não vai dar para a gente ver todas as passagens. E a quem foi revelado o braço do Senhor, ou seja, a destra fiel de Yahvé? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia para que o desejássemos. Né? Isso na corrigida. Na atualizada diz, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Por quê? Porque Jesus estava desfigurado. Tá? Quando acaba ali os açoites, e ele fica estendido no chão, é solto uma das mãos. E no que é solto essa uma das mãos, que ele estava meio assim, de pendurado sobre as algemas, que solta uma das mãos, ele vira o corpo e fica de barriga para cima. E ele é açoitado também na frente de seu corpo. E quando é solta a outra algema, ele vira e fica de bruço. Aí o soldado romano vem, passa a mão sobre o seu cabelo, o ergue e sai arrastando ele. Fica aquele arrasto de sangue sobre aquele átrio, aquele pátio. E aquele pátio era feito de rochas rústicas. Aí o soldado chega no local propício, ergue o Senhor Jesus e põe o peso sobre ele e atira o rosto dele contra o chão, a rocha rústica daquele local. E daí vem o caniço, que o Evangelho chama de cana. Caniço era a madeira mais dura daquela região. E ele é espancado com aquele caniço, da cabeça aos pés. Quando aquilo atingia a boca do estômago, pequenas artérias se rompiam ali e a pessoa punha pelo menos um pouco de sangue pela boca. Você imagina, bater na cabeça aos pés, depois de ser açoitado. Alguns ali, irmãos, pelos ossos, costelas quebrados, tudo, tinha uma certa hemorragia interna e já morria por ali mesmo. Não dava nem para crucificar. Mas cumpriu sua profecia. Outros resistiam. E de Jesus não foi quebrado nenhum osso, conforme a profecia. Você imagina? Como que ele pega essa cruz? A cruz tinha cerca de 90 a 120 quilos. Uma média aí, tá? Ele carregando a cruz, ele cai uma primeira vez. É reavivado. Porque existe aí um súbito desmaio, digamos assim. Aí começa o trajeto novamente. E ele vem a cair pela segunda vez. Aí é onde requisitado Simão Cirineu, e Simão Cirineu, mesmo contrariado, devido às ameaças que os soldados ali fizeram a Simão Cirineu, Simão ajuda ele a carregar a cruz até o Calvário. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto era desprezado e dele não fizemos caso. Será que no dia de nossas vidas nós estamos desprezando, não fazendo caso do Senhor Jesus, não deixando de participar ativamente de nossas vidas? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou as nossas enfermidades, os nossos pecados. Quando foi açoitado com vara, com os açoites, com os arpões de ossos ali, naquele chicote de couro seco. Aquilo passa como um cordão de fogo no corpo. E os ossos ali, afiados, vêm cortando por onde passa. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. Transpassados pelas nossas transgressões, seus açoites, e moído pelas nossas iniquidades. Foi moído.
por meio do escárnio e por meio do caniço, espancado da cabeça aos pés. Foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas mãos, seus pés e o seu lado perfurado, nós fomos sarados. Porque temos a libertação do cativeiro do pecado, do império da morte, para agora viver na graça do Senhor Jesus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Cada um andava por um caminho. E o Senhor fez cair sobre o Senhor Jesus o pecado de cada um de nós todos, para que nós todos viéssemos a seguir um só caminho, sem se desviar nem pela direita nem pela esquerda, mas o caminho do Senhor da glória. Por isso que a Bíblia pede para nós imitarmos Ele, o Senhor Jesus. E todo ministério que não há jejum é um ministério humano, porque não atinge o máximo, o ápice, a força máxima desse ministério. Tá certo? Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Já pensou sofrer tudo isso, não abrir a boca, só em oração com o Pai ali, pedindo perdão para todos aqueles que estavam ali nesse martírio. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Já imaginou um negócio desse? Já imaginou? Passou tudo isso por nós. E o que eu e você estamos fazendo em nossa vida? Qual a resposta que nós damos a tudo isso? Por meio do nosso viver dia a dia. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. José de Arimateia, né? Pediu o corpo e deu o túmulo de José de Arimateia ao Senhor Jesus. Um túmulo que nunca foi usado por ninguém. Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Ou seja, cumpriu a sua missão sem o pecado. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ou seja, ele ficará satisfeito, né, de ver toda aquela multidão que foi salva por meio dele. E ele disse o quê? Que ele veio buscar o perdido. E graças a Deus me achou, porque eu estava perdido. E hoje eu tenho esperança. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Deu a sua vida por cada um de nós, na sua morte, na cruz. Foi contado com os transgressores. Por quê? Porque ele estava ali no centro, tinha dois ladrões do lado dele, um à direita, outro à esquerda. E no centro só ficava o pior criminoso. Qual foi o crime que Jesus cometeu? Amou sem igual. Amou sem limites. Porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Intercedeu na cruz, né? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem.
e intercede por nós hoje lá também, no Santíssimo do Santuário Celestial. Tá certo? Vamos lá. Em João 17, olha o que ele fala. João 17, o 20, 18 e 19. 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra. Ou seja, nós, aqueles que viveram após a morte do Senhor Jesus e que acreditaram nele por meio da palavra de Deus. Olha o 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Conheceu a palavra, conheceu a Cristo. Nós somos enviados ao mundo a levar a palavra de Deus, a levar salvação às pessoas, a levar alento, conforto ao coração das pessoas angustiadas e aflitas e muitos que vivem sem esperança, para que tenham a esperança que eu e você tem hoje. E a favor deles eu me santifico. Olha só, a favor de nós Jesus se santificou. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E olha o que diz aqui: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por meio da palavra viva no Espírito nós somos santificados. E Jesus se santificou a si mesmo, para que nós fôssemos santificados nele, na palavra de Deus. Mateus 27. Mateus 27, 45, 56. 45 diz assim, ó. Desde a hora sexta, porque o judeu conta assim, ó. Primeira hora é 7 horas da manhã. E assim por diante. Então, a hora sexta seria meio-dia, certo? Desde a hora sexta até a hora nona, 3 horas da tarde. Então, do meio-dia às 3 horas da tarde, às 15 horas, houve trevas sobre toda a terra. O sol não deu o seu brilho. A terra ficou em profundas trevas. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E não sentia a presença do Pai e do Espírito Santo, desde a ida para o Getsemane. E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Essa esponja, né? A esponja significa sua terrível angústia, suor em sangue no Getsemane, dor, sacrifício e morte na cruz, pelo universo caído. Tudo isso essa esponja significa. Ou seja, nem na sua morte ele teve água, porque sentia sede. Vinagre. O vinagre, sequidão de espírito. A dor que ele sentia de ausência do Pai e do Espírito Santo. A dor que ele passou. E o Pai e o Espírito Santo sentiu tudo o que ele passou nesse martírio. Os cravos na mão, toda a intensidade da dor que o Senhor Jesus sentiu, o Pai e o Espírito Santo também sentiram. Por quê? Porque o Espírito perscruta todas as coisas, até as profundezas de Deus. Nós lemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10. Tudo isso. Sequidão de espírito que te passou. Somente o fôlego de vida. A enfrentar tudo isso por mim e por você. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Escarnecimento dos ímpios. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O véu do santuário que separava o santo do santíssimo se rasgou de alto a baixo. Essa é a porta da graça. Libertação do cativeiro do pecado,
todos que creram nele, desde Abel até o último ser vivente, levando vida centrada em Cristo, no Messias. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Imensas rochas nos montes se racharam de alto a baixo. Imagina. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, primeiro ressuscitou Jesus, depois em seguida, ressurreição de muitos santos. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ou seja, essas primícias que ressuscitam depois de Jesus entrou em toda Jerusalém, a mostrar para o povo que a liderança religiosa não era de confiabilidade e que o corpo não havia sido roubado, mas Jesus havia ressuscitado, e aquele que foi morto e crucificado era o Messias prometido, preparando todos eles para Pentecostes, para a descida, a chuva temporã do Espírito Santo, para que eles viessem se converter e aceitassem o Senhor Jesus como um Messias. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Elas estavam ali observando tudo aquilo que estava acontecendo, certo? E olha o que elas presenciaram. Lucas 23. Lucas 23, olha só. Lucas 23. Olha só. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Messias? Ou seja, não és tu o Cristo? Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Imediatamente aquele que estava à sua direita, que era Dimas e Cestas, tá? Cestas escarneceu: se tu és o Messias, salva a ti mesmo e a nós também. Foi a fala de Cestas. Cestas morreu em pecado. Dimas morreu para o pecado. Se converteu. Olha que Dimas responde. Respondeu-lhe, porém, o outro, o que estava à direita, Dimas, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Ou seja, ele estava dizendo que Jesus não havia feito mal nenhum. Só curava as pessoas, só bênçãos e dádivas. Verso 42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Senhor, lembra-te de mim. Ou seja, quando vieres no teu reino. Ele confessou diante de toda a multidão que o Senhor Jesus ali era o Messias, o grande prometido. Adonai Yeshua HaMashiach, Senhor Jesus, o Messias. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo hoje, estou te dizendo hoje, estarás comigo no paraíso. Ou seja, no futuro, estarás comigo no paraíso. Ou seja, esse jovem morreu para o pecado. Se converteu. E Dimas, além disso, foi uma das pessoas que deu dinheiro a José, ao pai de Jesus, para que eles pudessem fugir para o Egito. Porque Herodes havia dado a ordem de matar as crianças de 2 anos para baixo. Dimas nasceu no berço religioso, nasceu na sinagoga, mas na sua juventude se desviou do caminho da fé por más companhias. Tá certo? E olha agora o que diz João 19:30.
João 19, verso 30 diz assim: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Se entregou. Se entregou. Assim como ele se entregou por nós, nós devemos nos entregar o mais intensamente possível a Jesus, visando uma entrega total, uma entrega sem reservas. E nós vamos ter esse estudo bíblico. Ou pregação, né? Uns acham. A pregação, ela é um estudo bíblico, é uma forma de examinar mais profundamente as escrituras e conduzir o povo a viver essas maravilhas. Não é? Que Deus te abençoe. Que o Senhor Jesus venha ser o comandante do barco. E o barco é as nossas vidas. Né? O barco é as nossas vidas. Que Deus te abençoe muito. Que você tenha esse objetivo em mente. Precisamos viver diferente. Eu, durante o transcorrer dos dias, vejo às vezes pessoas muito angustiadas e aflitas, e Deus tem me dado a oportunidade de conversar com essas pessoas, de levar um verso da Bíblia ao coração dessas pessoas, e a gente nota a mudança do semblante de imediato. O quanto essa palavra conforta o nosso coração. Um forte abraço. E ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Que você esteja lá. Que a sua família esteja lá, na eternidade em amor com Cristo. É o meu desejo, a minha oração para você, meu irmão. E um forte abraço. E até, se Ele permitir, o nosso próximo encontro. Amém.